As máquinas térmicas têm função muito importante no nosso modo de vida. Os veículos a gasolina, álcool e diesel, os aviões, termoelétricas, dentre outros. Todas dependem de várias formas de se transformar calor em movimento. Aqui veremos uma das formas. Oi gente, eu sou o professor Schumacher e na videoaula de hoje, está no contexto de máquinas térmicas, a gente vai falar sobre o motor de Stirling. E a gente vai construir conceitualmente esse motor de Stirling passo a passo. Então a gente vai começar discutindo um pouco sobre o sistema cilindro-pistão e depois a gente vai sofisticando o sistema conceitualmente até a gente chegar no funcionamento do motor de Stirling. E aí a gente vai demonstrar aqui com vídeos até duas formas diferentes, de se construir esse motor. Da lei dos gases ideais, sabemos que quando aquecemos um gás em um recipiente, a pressão interna aumenta, tendendo a empurrar as paredes do recipiente para fora. Podemos usar isso em um sistema cilindro-pistão, promovendo aquecimento e resfriamento do sistema e provocando o movimento vai e vem de um pistão. Mas esse processo é ineficiente, pois aquece-se e resfria-se não só o gás, mas também o cilindro. Para a gente melhorar a eficiência, seria importante ter uma maneira de apenas aquecer e resfriar o gás. E a gente pode fazer isso está ilustrado nessa forma, A gente pode separar um cilindro de deslocamento e um cilindro de força. A gente pode ter um sistema em que o gás está confinado, nessa combinação de cilindros aqui, e a gente tem um êmbolo que pode deslocar o gás de uma região quente para uma região fria. E na primeira situação que está mostrando no vídeo, o gás está na região quente. Então ele aquece, em contato com a parte quente do cilindro, e aí ele expande, e aí ele acaba empurrando o pistão no cilindro de força. Depois da expansão, o êmbolo muda de lugar e coloca o gás na região fria do cilindro de deslocamento. E nessa região fria, ele contrai, o pistão acaba voltando para a posição inicial. Então, com o movimento do êmbolo deslocando o gás da parte quente para a parte fria, a gente acaba obtendo um movimento vai e vem do pistão. Veja uma forma de realizar essa ideia na prática. O tubo é o cilindro de deslocamento. As bolinhas fazem o papel do êmbolo. A seringa faz o papel do cilindro de força. O movimento vai e vem é muito útil, podendo, por exemplo, ser usado para a construção de mecanismos de bombeamento. As primeiras máquinas a vapor bombeavam a água de minas de carvão. Existe uma forma muito simples de se transformar um movimento vai e vem em um movimento circular e unidirecional. A gente pode transformar o movimento vai e vem do pistão em um movimento circular, associando isso a uma roda. Então o movimento vai e vem acaba se transformando num movimento circular em uma única direção. Note que o problema é simétrico, ele poderia tanto ir no sentido anti-horário como no sentido horário. Isso significa que nos pontos de mínima e máxima elongação, esse movimento poderia se reverter. Então, para evitar isso, se faz o uso de volantes de inércia, que garante que o movimento sempre ocorra no mesmo sentido. E outra coisa que é importante é que esse volante de inércia tenha uma massa considerável para manter a uniformidade do movimento. Bom, gente, então a gente tem aqui um modelo de um motor de Stirling e a gente pode notar que ele tem todas as partes que a gente discutiu, Então tem aqui o cilindro de deslocamento, onde vai ter uma parte quente, uma parte fria, o cilindro de força, que vai ser responsável pela movimentação, Vem e vai. Aqui a gente tem o volante de inércia, tá bom? E o que a gente precisa acrescentar aqui é uma fonte de calor. Então vamos aqui ligar essa lamparina. Tirar aqui. A gente vai usar álcool. Uma das vantagens do motor de Stirling
é que a gente pode usar vários tipos de combustível diferente. Eu poderia aqui usar gasolina, poderia usar outras coisas, até energia solar. E vamos acender aqui a lamparina. E agora a gente precisa esperar o aquecimento do motor para a gente ter o contraste entre frio e quente. As máquinas térmicas em geral, elas pressupõem o movimento, então muitas vezes a gente tem que dar um pequeno embalo para ela começar a funcionar. Até o motor do carro a gente nota que tem um motor de arranque para começar, e aí uma vez em movimento ela funciona. Então a gente tem aqui o motor de Stirling funcionando. Dá uma voltinha aqui para ver. Dá uma volta. Todas as partes aqui. E se a gente retirar a fonte de calor, né, vamos apagar aqui a chama, a gente nota que ele para de funcionar. Bom, gente, a gente acabou de ver aqui o funcionamento de um motor de Stirling, né, e ele ilustra o funcionamento essencial de toda a máquina térmica. A gente vê que ele tem todas as partes essenciais de uma máquina térmica. Ele tem uma parte quente, uma parte fria, ele tem lá o volante de inércia que vai ajudar na transformação do movimento vai e volta num movimento circular, numa única direção. E ele ilustra um funcionamento de um ciclo térmico. Aí existem as outras tecnologias, as outras formas de se fazer isso, né? Não necessariamente precisa estar fixado numa forma de se fazer. A gente pode ter a explosão, por exemplo, do combustível dentro do sistema cilindro-pistão. Isso é um outro ciclo, que é o chamado ciclo de Otto, que a gente observa nos automóveis. A gente não precisa necessariamente ser no sistema cilindro-pistão. Pode ser no formato de uma turbina, como a gente observa nas turbinas dos aviões, ou pode se aproveitar também a grande variação volumétrica de transformação de fase do líquido para o gasoso, né, do líquido para o vapor, como a gente observa nas máquinas a vapor, que movimentam aí as termoelétricas ao redor do mundo e é responsável por 80% da energia elétrica ao redor do mundo. Então existem várias formas de se construir uma máquina térmica, mas essencialmente para a gente entender como funciona uma máquina térmica, o motor de Stirling é muito bom e é isso que a gente viu aqui.